Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, ah, mas de onde veio a tecnologia assistiva? Então, vamos falar um pouco sobre a história, de como ela surgiu. Então, assim, a gente tem os primeiros relatos, sobre a tecnologia assistiva, desde dos homens das cavernas, quando eles usaram um galho de uma árvore, como suporte quando eles fraturaram a perna, né. Então, aí ele usa o galho da árvore para auxiliar, o seu caminhar. Então essa bengala improvisada permitiu a retomada de uma função, nesse caso é a marcha, né, que estava impedida por uma fratura. Então, quando a gente começa a falar sobre tecnologia assistiva, a gente pega e retoma um pouco, na idade das pedras, mas para dizer que a tecnologia assistiva, ela sempre esteve conosco, há tempos. Bom, então um registro mais atual foi no pós-guerra. Né, então na época das guerras, né, com essas questões, com um contingente de pessoas que sofreram alguma questão ou uma amputação, né, que teve algum membro, por exemplo, acometido, né, transeccionado por uma bomba, ou alguma questão, né, por esse contingente de pessoas que tiveram sequelas relacionadas às guerras, né, então a gente também tem alguns registros de dispositivos, que eram utilizados para assistência das pessoas com deficiência. Então, se a gente olha aqui nessa foto, a gente consegue identificar uma prótese, né, então lembra que a prótese ela vem para substituir um membro, né, um membro ausente. Então aqui nós temos uma prótese de membro inferior, das pernas, uma prótese de membro superior, para o braço, nós temos aqui uma muleta, né, uma muleta que auxilia o indivíduo no seu deambular. Então eles usavam esses recursos, historicamente, né, os registros nos Estados Unidos, então para melhorar ou manter a função daquelas pessoas, sequeladas da guerra. Mas o que é terapia, o que é tecnologia assistiva? Então o conceito é um termo usado para identificar, então, todo o arsenal de recursos e serviços que vai proporcionar ou ampliar uma habilidade funcional. Então, esses recursos, eles vão eh, tornar o indivíduo independente, com qualidade de vida, mais autônomo e, consequentemente, promover a inclusão das pessoas com deficiência. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é da Mary Pet. Então, talvez você já tenha ouvido falar, mas ela fala assim: "Para as pessoas, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas mais possíveis". Então, se o indivíduo ele tem dificuldades de andar, se ele, por exemplo, ele teve uma sequela da de membros inferiores, né, do quadril para baixo, que a gente fala de paraplégico, então se ele tem uma paraplegia, ele não vai conseguir, se locomover de forma independente. Então, ele vai utilizar a cadeira de rodas para que ele possa se locomover. Então, a tecnologia assistiva, ela vai tornar
ela vai possibilitar essa autonomia e independência no seu deambular. Então ela vai poder se deslocar de forma mais independente. Então a gente fala que tornou possível, né, esse deslocamento. Então por isso que para nós, às vezes, quando a gente olha, quando a gente vai deambular, a gente não tem dificuldade alguma. Quando a gente vai subir uma escada, não tem dificuldade alguma, mas às vezes, para uma pessoa que tem uma dificuldade de deambular, de andar, ela não vai conseguir subir a escada. Então, se a gente coloca, por exemplo, uma rampa, esta rampa ela vai fazer com que torne possível o seu acesso ao banco. E aí, quando a gente fala também, da tecnologia assistiva, ela vai tornar mais possível a realização de algo. Então, se, vamos supor, por exemplo, eu quero ir à praia, mas eu tenho uma tetraplegia, então eu não tenho os movimentos do meu corpo, do pescoço para baixo. Como eu vou à praia? Então, alguém tem que me carregar para que eu tô na praia, então para que eu acesse a água, alguém vai me carregar. Mas tem, por exemplo, um projeto em Santa Catarina que desenvolveu uma cadeira de praia. Então, uma cadeira de rodas, mas com materiais que podem ser molhados e com uma roda um pouco mais, uma roda inflável, para que o indivíduo consiga empurrar essa cadeira pela areia. Então, eles colocam as pessoas que não conseguem deambular, né, não conseguem ir de forma independente até a água, então eles colocam a pessoa na cadeira de rodas e empurram, né, e a levam até a água do mar. Então eles entram com essa cadeira no mar. Então ela é uma tecnologia assistiva que proporcionou com que ele tomasse banho de mar, né? Então, a tecnologia assistiva, ela torna as coisas mais possíveis, eh, para que o indivíduo tenha mais autonomia, a qualidade de vida, que ele se inclua na sociedade, né. Então, o conceito de tecnologia assistiva, ele é tudo o que se refere a produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que visam a ampliação da funcionalidade e participação das pessoas com deficiência. Então, ela vai englobar todas as ações, todas as estratégias que são utilizadas, pensadas para promover essa independência, essa autonomia das pessoas com deficiência, as metodologias. Se você, por exemplo, se o indivíduo se você tem um aluno que tem uma deficiência visual, baixa visão, e você vai trabalhar com os slides na sala de aula, você vai ampliar a letra desses slides, vai trabalhar com contraste, né, de preto e branco, você não vai colocar imagens pequenininhas, você não vai colocar, por exemplo, os vídeos, priorizar vídeos que tenham o som, ou que tenham legendas, que as legendas também sejam acessíveis. Então, você vai trabalhar com metodologias para que você consiga incluir aquele aluno com deficiência. Então, a tecnologia assistiva, ela vai promover uma participação mais ativa, autônoma, com independência. Então, os objetivos da tecnologia assistiva é proporcionar à pessoa com deficiência uma maior independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, esse aluno que
que tem uma deficiência visual, ele pode estar numa sala de aula, né, no ensino regular, ou com pessoas que não têm deficiência? Sim. Porque a tecnologia assistiva, claro que a gente fala a questão da inclusão, é um direito, mas tem a tecnologia assistiva para promover efetivamente essa inclusão. Então, por exemplo, uma pessoa que tem nanismo, eh, se ela não tem uma mesa adaptada, uma mesa pequena, vão pensar naquele suporte que eu disse. Então, às vezes, ele vai sentar na cadeira do tamanho, do tamanho que é usual, e aí ele vai ficar com as pernas, não vai conseguir apoiar os seus pés no chão. Então, você vai colocar um suporte nos pés, para que ele possa repousar os seus pés. Então você está promovendo a inclusão por meio de uma adaptação. Então a tecnologia assistiva, ela tem, recursos para ampliar a comunicação, por meio, por exemplo, da comunicação alternativa e ampliada, que a gente vai falar um pouco mais para frente, com recursos de mobilidade, que é, por exemplo, o uso da cadeira de rodas, o uso de controles de ambiente. Então, ele pode utilizar, lembra que eu falei do colibri, que é aquele dispositivo, para acionar um recurso para acender a luz, apagar a luz. Ah, tem também as formas de acessibilidade arquitetônica, então é o uso de rampa, é o uso de elevadores. Então, todos esses recursos, eles vão ampliar as possibilidades, promover mais autonomia e vai fazer com que o indivíduo, se inclua na sociedade de forma, mais efetiva. Passar um vídeo. Hã. Vou trocar aqui. A tecnologia assistiva ela pode utilizar recursos da ciência de qualquer uma das áreas, com a função específica de melhorar a qualidade de vida de uma pessoa com uma determinada deficiência. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir fazer diferença realmente na vida dessas pessoas, para que elas consigam desempenhar tudo aquilo que elas queiram desempenhar. A minha lesão me colocou num mundo muito diferente do que eu vivia. A forma que eu achei para me libertar um pouco foi ler sobre o assunto, estudar, sabe? Esse mundo tinha que ser dominado pela gente, essa área de tecnologia assistiva, de quem vai usar, de quem vai conviver com isso. A gente construiu um sistema de biofeedback, um registro de atividade muscular do corpo do paciente, e a gente envia para o ambiente de realidade virtual, onde em tempo real o paciente percebe a prótese se mexendo quando ele tem a intenção de mover. Nós precisamos investir em pesquisa e desenvolvimento, a gente precisa ter tecnologia nacional para o governo, né, para as instituições terem condições de comprar e para as pessoas terem acesso. É difícil você definir o que é uma deficiência física, sabe? Pode ser alguém com uma deficiência visual mais grave, sabe, que normalmente a gente não enxerga como deficiente, até um tetraplégico. No Brasil, de acordo com o censo de 2010, nós temos em torno de 23% da população com algum tipo de deficiência. É o número que nós temos hoje. Provavelmente no próximo censo, essa metodologia vai estar mais refinada e talvez esse número até baixe, ou suba. São 45 milhões de pessoas, se eu não me engano. Então é uma quantidade enorme, sabe? Que a gente não enxerga normalmente.
A tecnologia assistiva é toda a ação que você tem para promover a inclusão das pessoas que têm algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Então você pode ter um produto, você pode ter um processo ou uma forma de você produzir material pedagógico para a parte de comunicação aumentativa e alternativa. Pode ser que uma pessoa use um recurso de tecnologia assistiva somente na escola ou somente no trabalho. O importante é que a pessoa ela tenha o recurso acessível e que ela consiga, por exemplo, não ser discriminada ou prejudicada em seu desempenho pela falta de um recurso. Tecnologia assistiva, você tem que levar em consideração a pessoa, as potencialidades daquela pessoa, o ambiente que ela vive, em combinação com a atividade que você vai desempenhar. Por isso que às vezes a gente tem o mesmo diagnóstico, né? Eu tinha um colega aqui no Brasil, um colega nos Estados Unidos, né? Eles tinham lesão medular, o mesmo nível de lesão. Como eles vivem, né? Países diferentes, contextos diferentes, acessibilidades diferentes. Infelizmente, esse aqui do Brasil acabava restrito muito em casa. A participação da pessoa com deficiência no processo de desenvolvimento de tecnologia assistiva é fundamental. Se você não conversar com essa pessoa, se você não entender o que é quais são as aflições dela, pode não ter o resultado necessário para aquela situação em si. Eu acho que isso é um diferencial bastante importante da Unifesp nesse sentido, porque ela consegue agregar as pessoas que podem desenvolver, de pessoas que podem testar, de pessoas que estudam o aspecto psicológico e social, das pessoas que estudam a educação dos pacientes. O grande problema dessas tecnologias é que normalmente você não compra no mercado, né? Então você tem que construir essas tecnologias e isso realmente exige conhecimento, né? Exige uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, que dialogue bastante. Então a fisioterapeuta tem que entender de engenharia, o engenheiro tem que entender um pouco da clínica, um pouco da fisiologia. A gente consegue no nosso laboratório reunir diferentes conhecimentos e diferentes formações. Os estudos eles têm demonstrado que próteses que fornecem alguma informação somatosensorial, ou seja, uma informação de sensações ao paciente, elas são mais facilmente incorporadas no nosso esquema corporal, representado no nosso cérebro. Então, o nosso protocolo ele se baseia nisso, na possibilidade que o paciente tem de controlar uma prótese virtual e de sentir de alguma forma o movimento que essa prótese virtual realiza. Em geral, esses pacientes, né, como eles sofreram uma amputação física, eles perderam alguns sensores que a gente chama de mecanorreceptores, que estão principalmente na pele e algumas junções musculares. Então, para substituir isso, é que a gente propõe a estimulação vibrotátil nas costas, com um padrão específico, a partir de um movimento, de um treinamento específico dentro de um ambiente de realidade virtual. Os estímulos vibrotáteis que a gente dá nas costas, ele corresponde exatamente ao movimento que a prótese virtual está fazendo. Então, se o paciente ele faz contração para a prótese erguer, ele recebe um estímulo em que as vibrações são ascendentes. Ao contrário, se ele abaixa a perna, ele recebe um estímulo descendente. Ao longo do protocolo, que demora em torno de quase 3 meses, a gente consegue rastrear como o paciente evolui. Então, ele não só melhora o funcionamento muscular, de ativação de grupos musculares específicos, mas a gente também, através da geração de estímulos vibrotáteis nas costas, a gente espera que ele associe neurocognitivamente, então ele aprende, né, que aqueles estímulos estão associados ao movimento da prótese virtual, e ele também, naturalmente ou fisiologicamente, ele associa essa movimentação com a estimulação. O LITS, né, que é o Laboratório de Inovação e Tecnologia em Saúde, é onde a gente consegue catalisar uma série de ansiedades. Nós temos alunos da graduação de todos os cursos aqui no Campus São Paulo. Nós temos alunos de mestrado, de doutorado, que participam aqui com a gente, que catalisam as suas ideias e que a gente consegue materializar, tanto a parte mecânica, como a parte eletrônica, como software. Quando você leva os alunos para dar aula e você mostra que é viável fazer um protótipo, e que uma ideia que você tinha até 2 horas atrás pode ser factível se você se debruçar sobre o estudo e romper essa fase inicial do aprendizado, as soluções elas vêm naturalmente. A bengala convencional, que a pessoa com baixa visão, a pessoa cega usa, não evita de você esbarrar nas coisas. Esse é o principal problema. Para você saber que tem alguma coisa, você tem que tocar. Então, se você saber que tem uma pessoa, você tem que bater na pessoa. Para saber que tem
uma lixeira, você tem que bater na lixeira, e a nossa proposta foi justamente você conseguir saber que tem um obstáculo, o usuário conseguir saber que tem um obstáculo sem ter que tocar no obstáculo. E aí o que nós fizemos aqui nesse protótipo foi que nós colocamos 2 sensores, um à direita e um à esquerda. Se a pulseira do lado direito vibra, é um obstáculo que está do lado direito. Se a pulseira do lado esquerdo vibra, é do lado esquerdo. O sensor da ponta da bengala para informar obstáculos terrestres. E além disso, ela tem essa questão de conexão com tecnologias ligadas a Smart Cities. Então ela conta com um dispositivo de telefonia móvel que, enquanto o usuário trafega com ela, é possível ver numa plataforma de gerenciamento de dados IoT a localização do usuário em tempo real. Eu tenho um grupo de pesquisa que ele tem vários projetos de graduação, de pós-graduação, de pesquisa e de extensão. E, de modo geral, nós trabalhamos com a tecnologia de impressão 3D para o desenvolvimento de órteses e próteses. As próteses convencionais as pessoas deixam de usar, porque elas são pesadas, porque elas são esteticamente feias ou porque elas não são tão funcionais. Usando recursos de tecnologia assistiva, a gente consegue tentar superar alguns desses desafios, deixando a prótese mais atrativa, colorida, no caso de crianças, e também com a funcionalidade mais visível. Cada usuário tem uma necessidade e assim a gente vai desenvolvendo um modelo específico para aquela pessoa. Quanto mais a gente mostra os resultados, mais aparece procura. O que torna a demanda das próteses tão alta é que no Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele não fornece prótese de membro superior para crianças. Mas uma criança, quando ela nasce sem um membro, se ela passar 18 anos da vida dela sem um membro, depois dos 18, ela não vai mais se acostumar a usar uma prótese. Esse é o motivo da taxa de rejeição também. Tem a questão do bullying também. A criança, quando ela tem 3, 4 anos, ela acha que é normal ter várias crianças que não têm a mão. Quando ela entra na escola, com 5, 6 anos, ela começa a ser questionada, as pessoas começam a olhar. Muitas crianças falam isso. Eu não gosto quando eu saio e as pessoas ficam olhando para mim. E aí eu falo, mas se você receber a prótese, as pessoas vão olhar mais ainda para você, porque a prótese é azul do Capitão América, do Super-Homem. Mas aí ela fala, mas eles não vão olhar para mim com pena. Nós temos alunos também que são pessoas que têm algum tipo de deficiência. A participação desse aluno é fundamental porque ele tem uma coisa que os outros alunos não têm. Ele sabe o que é ter chegado até aqui com uma deficiência e ele sabe o que é que iria ajudar no caso dele ou não. Quando eu entrei na Unifesp, eu já sabia do Mão 3D, porque eu tinha visto um vídeo na internet, e aí eu entrei em contato com a professora para desenvolver uma nova área aqui, né? Uma área especificamente de dedos. Foi a minha primeira experiência com a ciência. Então é muita tentativa e erro, é você ter essa persistência para você tentar até achar um método que funcione melhor. Uma coisa que quando eu estava desenvolvendo a prótese eu percebi é que para mim ela não serviria, porque eu já nasci assim, então tudo que eu fiz eu já fui me adaptando desse meu jeito, mas uma pessoa que, por exemplo, ela perder um dedo, vai ser mais difícil para ela se adaptar. Eu acho que esse pensamento, eu voltei muito na hora que eu estava pesquisando, porque a prótese, ela tem que ajudar a pessoa a fazer as coisas da maneira que ela quer fazer. Ela não deve, eu acho, condicionar a pessoa a fazer de uma maneira específica. Isso serve para qualquer tipo de tecnologia assistiva. Se eu prescrevo uma tecnologia assistiva de maneira inadequada, eu prejudico aquela pessoa. A partir do uso daquela cadeira de rodas, daquele sistema, eu tenho que potencializar o máximo as ações daquele indivíduo. Uma outra questão que eu discuto bastante com os alunos é o processo de dispensação da tecnologia assistiva. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, existem 8 passos para você dispensar uma cadeira de rodas. Dentre esses 8 passos, tem um passo que eu acho que é muito importante, que é o experimentar. Primeira vez que eu usei um equipamento que me ajudou a segurar um garfo, uma faca, sabe? Que me ajudou a escovar meus dentes. Emocionalmente isso é incrível. Só quem está no dia a dia convive com uma deficiência ou com alguém com deficiência, consegue olhar isso dessa maneira, sabe? É isso que eu quero trazer, eu quero desenvolver um olhar para a tecnologia assistiva diferente, de quem está por dentro, sabe? Talvez incentivar pessoas com deficiência a entrar mais nesse mercado, a dominar isso, porque eu penso o dia todo nisso, então acaba sendo... É um ganho para a ideia, é um ganho para o projeto. Tecnologia assistiva, ela varia mesmo de pessoa para pessoa. Essa customização dentro de um ambiente de pesquisa é muito mais viável
do que dentro de um ambiente industrial. A universidade, como um todo, a Unifesp, como um todo, ela consegue sim ajudar e auxiliar no desenvolvimento de produtos mais efetivos. A universidade está transpondo essa barreira de trazer o conhecimento para a gente desenvolver um produto que atenda quem tem a necessidade. Pesquisas surgindo são todas da universidade pública. E esse é o apoio que a gente pede, que a gente quer, que sejam honrados os compromissos propostos, que sejam apoiados os estudos, porque os brasileiros estão... A gente está aí, a gente quer fazer, a gente vê muito aluno estudar fora, porque aqui no Brasil não dá, sabe? A gente está exportando conhecimento quando a gente deveria estar importando, porque a gente precisa fazer nosso país crescer. E não é o que a gente está vendo, é o que a gente queria, sabe? É o que a gente luta para fazer. E se você mergulhar nesse mundo, assim, estudar sobre o assunto, você vai acabar trilhando o mesmo caminho que eu, sabe? Você vai acabar tentando desenvolver equipamentos que melhorem a sua vida do outro. Essa é a esperança que eu tenho no desenvolvimento de produtos, sabe? Tipo, é o que eu quero fazer, assim, vamos dizer. Vamos voltar aqui. Ah. Bom, então qual profissional pode trabalhar com a tecnologia assistiva? Então a tecnologia assistiva, ela é multidisciplinar, então ela não é é uma área específica de um profissional. Então terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores, engenheiros, fisioterapeutas, protéticos, então qualquer um com conhecimento pode utilizar a tecnologia assistiva. Então, vamos falar agora qual é a diferença entre recursos e serviços. Então, recursos é todo item ou equipamento que é utilizado para aumentar ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Então, ela pode variar desde uma simples bengala ou um complexo sistema de computador. Então, quais recursos eu vou utilizar para que eu desenvolva a comunicação das pessoas com deficiência, ou a pessoa tem dificuldade de se comunicar, então qual recurso eu vou utilizar para ampliar ou substituir aquela comunicação? Comunicação alternativa e ampliada, por exemplo. Já os serviços, eles são aqueles que vão auxiliar diretamente as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, recursos para fazer uma compra. Um exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva, ela vai pedir uma pizza. Então ela vai utilizar um serviço em que ela liga para uma central e coloca, que quer comer pizza, né, então, por exemplo, uma pessoa que é uma intérprete de Libras, então ela vai conversar via chamada de vídeo com esse indivíduo, com essa pessoa, vai pedir uma pizza e essa central, ela fala: "Pizza de quê?", essa central vai entrar em contato, pedindo a pizza. Mas hoje também a gente pode utilizar como um serviço que para auxiliar, né, um WhatsApp, então a gente pode fazer um pedido via WhatsApp, né. Hã, e aí quando a gente fala em serviços, a gente fala, em tudo aquele que vai auxiliar diretamente a pessoa com deficiência. Ah, por exemplo, um serviço como esse, de que você vai ligar para fazer uma compra, para pedir uma pizza,
né? Então, eles vão auxiliar o usuário na seleção ou confecção de recurso apropriado, na elaboração de estratégias para um bom desempenho funcional e na orientação e utilização do recurso na tarefa pretendida. Então, por exemplo, uma clínica em que tem terapeutas ocupacionais que produzem, né, que fazem uma avaliação, indicam e produzem uma órtese, é um serviço de tecnologia assistiva. Um local que produz prótese, órtese, com protéticos, é também um serviço. Então, nós temos serviços de tecnologia assistiva. E aí a gente retoma aquela questão do que é desenho universal e o que é tecnologia assistiva. Então, quando a gente pensa, lembra, eles não são sinônimos, então não são conceitos iguais. Lembre-se, um desenho universal é algo que você faz, parece ser a mesma coisa, mas é algo que você faz para atingir um número maior de pessoas. E a tecnologia assistiva, ela trabalha com questões mais individuais. Então, o desenho universal é uma área que é um pouco mais abrangente que a tecnologia assistiva. Ela vai utilizar de recursos, por exemplo, da tecnologia assistiva, sim, mas que aquele recurso que é feito, por exemplo, quando você faz a rampa é para promover a acessibilidade arquitetônica, né? O acesso a um local que tenha, por exemplo, as escadas, ela é utilizada, é da tecnologia assistiva? Sim, mas quando ela é utilizada de forma a ampliar o seu uso e de alcançar o máximo possível de pessoas, ela se torna algo relacionado ao desenho universal. Então, ela vai encontrar soluções de produtos que vão incluir o máximo de pessoas possíveis. Então, pensei numa rampa, é uma rampa que é uma adaptação que é feita com recursos de tecnologia assistiva, sim, mas ela é uma rampa que foi pensada para que muitas pessoas, por exemplo, acessem o banco. Dois exemplos aqui, alguns exemplos, né, que são as torneiras. Então, você vai chegar num banheiro público, né, num banheiro de um restaurante, e você vai ter este tipo de torneira. Então, uma torneira em todas as pias. Não vai ter uma pia específica com esta torneira. Então, vai ser uma pia em que vai ter todos esses tipos de torneira. Então, é para alcançar o máximo possível de pessoas. Então, qualquer pessoa, com limitações ou não, pode acessar, né, pode usar essa torneira. Quando você também utiliza bebedouros, né? Então, os bebedouros em que eles são um pouco mais baixos do que aquele que tem, né, que é grande, que geralmente ele é uma estrutura grande, assim, que vai desde o chão, aí tem aquela forma que você pode colocar o copo, pegar água, ou que você aperta um botão. Então, uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas, para acessar esse bebedouro é mais complicado, porque ela não vai conseguir, por exemplo, apertar o botão, chegar próximo para apertar o botão e tomar água. Então, esse tipo de bebedouro, ele é mais acessível. Então, a pessoa vai chegar aqui e vai pegar a água. Esse tipo de maçaneta também, ela é um tipo de maçaneta mais acessível. Então, qualquer pessoa, se tem uma limitação ou não, ela vai conseguir abrir essa porta. Não é muito mais fácil você usar este tipo de maçaneta do que essa do enroscar, né? Essa de girar, então é muito mais complicada. Então, essa aqui é muito mais fácil, então ela pode ser usada por um número maior de pessoas. Então, quando a gente fala em categorias, nós temos as que auxiliam nas atividades de vida diária e de vida prática, então, como escovar os dentes, então, uma adaptação para escovar os dentes,
uma adaptação para tomar banho, por exemplo, nessa foto, para que ele consiga uma escova com cabo alongado, para que ele consiga lavar as costas. Nós temos a comunicação alternativa, aumentativa e alternativa, AA, SAA, então que são aquelas figuras que o indivíduo vai utilizar para se comunicar. Nós temos recursos, por exemplo, para auxiliar o acesso ao computador. Então, aqui é um exemplo uma tecnologia de baixo custo, né, para o mouse. Então, aqui é um recurso simples que é tipo um álbum, né? Um álbum de fotos em que foi retirado as folhas, aqui colocou uma espuma para que acomodasse o mouse. E aqui é o clique que quando o indivíduo baixa essa tampa, ele clica. Mas nós temos acionadores de alta tecnologia com preço um pouco mais alto, em que consegue também fazer com que o indivíduo acesse, então ele clique, um indivíduo que tem uma dificuldade de mobilidade. Nós temos os sistemas de controle, né, do ambiente, né, então você consegue ligar a televisão, desligar a televisão, acender a luz, apagar a luz, né. Hoje nós temos a Alexa, por exemplo, a Alexa é um sistema que pode ser utilizado para controle do ambiente. Então, nós temos aqui projetos arquitetônicos para acessibilidade, então, aqui que tem a rampa do lado das escadas, para que todos possam acessar, as órtese e próteses, nesse caso que é uma prótese que vai substituir um membro faltante. Nós temos também adequações nos veículos, então o indivíduo que ele tem uma paraplegia, então ele não consegue acelerar o carro, então os comandos eles vão para a mão. Então o acelerador, ele é feito uma adaptação no carro para que ele possa, por exemplo, acelerar com a mão. A adequação postural é quando você vai fazer alguma adaptação na cadeira para pessoas que têm alguma dificuldade, né, postural, então você consegue realizar algumas adaptações para promover que ele consiga ficar sentado. Tem os auxílios para mobilidade, então a gente tem cadeiras de rodas, nós temos as moletas, nós temos também esses aqui, eles ultimamente são muito, vocês devem ter visto pessoas utilizando, idosos utilizam muito. Então é como se fosse um andador, mas é como se fosse um carrinho, né, um andadorzinho, é um andador que tem as rodinhas, né, então o indivíduo ele fica em pé nesse lugar aqui e ele vai empurrando, né, que é o apoio dele, ele empurra. Quando ele fica cansado, ele senta. Nós temos também auxílios para as pessoas com cegueira ou baixa visão. Então, por exemplo, o uso do QR Code é um dispositivo em que ele vai fazer a leitura daquele código e pode ser uma leitura falada, né? Auxílios também para surdez ou com deficiência auditiva, então, por exemplo, os aparelhos, o aparelho auditivo também faz parte das categorias da tecnologia assistiva. Então, como eu falei, os auxílios para a vida diária e prática, nós temos aqui alguns exemplos. Então, exemplos que vão auxiliar o indivíduo a se alimentar, a tomar banho, a vestir-se. Então, aqui nós temos uma adaptação para auxiliar no uso da escova de dentes. Então, aqui o indivíduo com dificuldades de preensão, né, de fechar a mão, então foi feita uma adaptação e colocou um velcro, então fixou
fixa como se fosse uma luvinha e você consegue colocar tanto a escova de dentes, como a caneta, como a colher, para que ele consiga fazer de forma independente. Aqui também tem um recurso para calçar meias, né? Então o indivíduo ele coloca a meia aqui assim, né? E vai puxar a meia e vai auxiliar calçar a meia. Aqui é um outro também recurso, também como esse, para que ele consiga se alimentar sozinho. Então, aqui pode ser colocado uma escova de dente, pode ser colocado uma colher, pode ser colocado uma faca, um garfo. Aqui é um prato, o prato é um prato com a borda elevada, porque a pessoa pode ter dificuldade, então ela não tem uma boa coordenação, então ela vai descoordenada, ela vai arrastar o alimento até a borda é elevada, então ele consegue se alimentar com uma ventosa. Então, você fixa o prato na mesa para que ele não escorregue. Uma outra forma também de fixar, você pode pegar o prato normal, mas um emborrachadozinho ou um emborrachado EVA, coloca como se fosse um jogo americano e ele ajuda também a não deixar o prato deslizar. Dispositivos de comunicação alternativa, aumentativa e alternativa, nós temos recursos que eles vão auxiliar para pessoas que não conseguem falar de forma independente, não tem nenhuma comunicação, então ele vai substituir essa comunicação, então ele utiliza esses recursos, né, figuras, para se comunicar, ou ela pode ser aumentativa, ele tem uma dificuldade, mas ele vai ampliar aquela forma de comunicar-se. Então, nós temos recursos do mais simples, de baixo custo, aos mais avançados, um custo um pouco mais elevado, usando a tecnologia. Então, aqui são as figuras, ele vai apontar, ele vai colocar eu quero comer, ou eu quero brincar, ou você quer brincar? Não. Você quer comer? Sim. Então, aqui ele pode ser disposto numa folha, né, de forma temática, ou ele pode ser colocado num tablet ou num computador por meio de softwares ou aplicativos de comunicação aumentativa e alternativa. O sistema de controle de ambiente, então, elas são unidades computadorizadas que a pessoa que ele pode controlar aquele ambiente no lugar onde está. Então, ele consegue acender a luz, ele consegue, por exemplo, abrir a cortina, né? Aí você consegue colocar um recurso em que você consegue abrir essa cortina. Então, aqui tem um vídeo sobre o controle do ambiente. Bom dia, Márcio. Hoje é quarta-feira. Você tem consulta com o Dr. Jorge às 14 horas. Alexa, toque minha playlist Bom Dia. Abrir YouTube. Alexa, abre o portão.
Top Cinema. Bom, então, alguns recursos de acessibilidade ao computador, eu trouxe aqui como exemplo o acionador que eu disse para o mouse, né? Que não, a gente chama de alto custo, porque ele usa recursos tecnológicos, então é a mesma coisa daquele do mouse que eu tinha colocado anteriormente. Porém, esse utiliza a tecnologia. Esse aqui é um teclado ampliado para que indivíduos que tenham dificuldades motoras, por exemplo, consigam usar sem clicar uma tecla ou outra, ou ainda que tenham dificuldades intelectuais, daquele teclado que tem aquele monte de informações, então você coloca um teclado só com coisas que o indivíduo vai utilizar. Essa aqui é uma colmeia, então é um recurso de baixo custo que pode ser utilizado para as pessoas que têm dificuldades motoras também, para que não, porque na hora de apertar o A, não aperta a tecla do lado. Então, aqui também vocês podem reparar que tem contraste, né, de preto, contraste de cores também que utilizam para auxiliar pessoas com baixa visão. Esse é o Colibri, que é o dispositivo que eu falei que eles utilizam esse dispositivo no lado do óculos e que conseguem acessar, por exemplo, o celular. Tem um vídeo aqui.
Vou apresentar outro vídeo. Uma outra aqui também. Um outro recurso que eu vou colocar aqui para vocês, aproveitar que eu estou aqui, ele foi recém-lançado, que chama Conversa, é um comunicador. Bom, voltar aqui. Então,
Projetos arquitetônicos são as adaptações que a gente faz de forma estrutural. Então, a gente vai fazer uma colocação de um elevador para que as pessoas com deficiência possam acessar os andares superiores, não só as pessoas com deficiência, mas as pessoas com limitação na mobilidade ou quem quiser utilizar. Você também faz adaptações no banheiro, então aqui a gente tem vários tipos de adaptações. Então, a gente tem barras próximo ao vaso sanitário para auxiliar pessoas que têm dificuldade no equilíbrio, mobilidade. Aqui também no box, da mesma forma. Aqui também tem um assento para que as pessoas possam sentar e tomar banho de forma independente. Esse aqui são pisos táteis para pessoas com cegueira. Então, elas vêm tateando com o uso da bengala o piso. Quando ele é com risco, né, ele é direcional, quer dizer que você pode ir, e quando ele tem essas bolinhas, quer dizer que é atenção, que tem algum obstáculo. Aqui nós temos as órteses e próteses. As órteses a gente viu que são recursos, são dispositivos que substituem o membro perdido. Então, aqui nós temos 2 exemplos, e as órteses elas trabalham com a funcionalidade do indivíduo. Então, são recursos que são colocados nos segmentos corporais, mãos, pés, para que você melhore a funcionalidade do indivíduo. Aqui, por exemplo, é uma órtese que é colocado para ajudar na abertura da mão. Aqui é também um recurso de tecnologia assistiva que é para adequação postural. Então, aqui é uma cadeira adaptada para que os indivíduos consigam se locomover, mas mas por que não é feito com uma cadeira de rodas usual? Ela é um recurso de tecnologia assistiva que é feito para aquele indivíduo, de acordo com as necessidades daquele indivíduo. Então, por exemplo, aqui, essa segunda foto aqui, ela tem um apoio de cabeça, né? Então, é uma criança que ela não tem controle de cabeça, ela tem um cinto, né? Que é um cinto em que ele vem desde cima, pega aqui no quadril. Ela tem também um abdutor. Então, aqui no meio das pernas tem uma elevação para auxiliar, para que as pernas não se cruzem. Aqui a gente tem um apoio de pés. Então, esses recursos, eles se ligam na adequação postural, para que ele tenha um bom posicionamento. E aí, para os dispositivos auxiliares de mobilidade, eu separei alguns aqui, né, que são as cadeiras de rodas. Essas cadeiras de rodas, essa aqui é um pouco mais comum. Essa aqui, se a gente observar, essa roda, ela é inflável. Lembra que eu falei da cadeira para acessar a água da praia, né? Então, ela também tem menos trepidação, não é só para acessar a água da praia, mas ela pode utilizar, por exemplo, quando o indivíduo vai passar por uma estrada de chão, né? Que auxilia. Essa aqui é um outro exemplo de uma cadeira de praia, que é com as rodinhas infláveis. Esse aqui é um andador. Então, ele é um andador em que ele tem um freio. Então, o indivíduo pode andar e, por exemplo, para descer, se ele perder o controle, ele pode apertar o freio. Aqui nós temos recursos para auxiliar as pessoas com cegueira
ou visão ou baixa visão. Então nós temos o termômetro falado, nós temos o relógio falado, nós temos também teclado em braille e teclado falado. Outro também, que é auxílio para as pessoas com surdez, ou baixa acuidade auditiva. Então, aqui nós temos o aparelho, né? Um aparelho, mas que é um implante coclear, né? Então, tem um aparelho também que amplifica a audição e ele foi, com esse implante, ele foi pensado para as demandas dessa criança. Aqui a gente tem um dispositivo que é chamado de HandTalk, então ele faz a tradução em libras, né? Então você coloca, ele fala amor, então aqui ele vai fazer a, a tradução em libras. Aqui tem um vídeo, vou passar para vocês. Um vídeo do HandTalk. Nossa. Voltar aqui para a apresentação. Nós temos, então, as adaptações veiculares, né? Então, é o que eu falei, a pessoa, ela vai, se ela tem alguma dificuldade para utilizar de forma independente o veículo, a gente utiliza de recursos de adaptações para que ele possa fazer esse uso. Oi pessoal, tudo bem? Hoje Independente. eu vou mostrar para vocês um carro adaptado com acelerador e freio manual ao solo. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse equipamento, entre no nosso site www.lmobilidade.com.br. Esse equipamento ele tem uma trava no freio, esse freio aqui está até travado. Ele possibilita a gente fazer a troca da marcha com a mesma mão e com um simples toque para frente ele já vai ficar destravado, o que vai possibilitar a gente dirigir esse carro aqui. Esse equipamento ele é fixado ao solo, ele não fica preso na barra de direção do volante. É um equipamento diferenciado dos que tem no mercado. A pessoa consegue dirigir com o braço baixo, ela não precisa ficar com o braço alto, né, naquele movimento dos aceleradores e freios comuns que tem no mercado. É um equipamento bem confortável, é um equipamento indicado para os carros automáticos. Nós vamos fazer uma volta aqui para mostrar para vocês como que funciona esse equipamento. Ele é bem simples, tá pessoal? É só uma alavanca que a gente puxa ela para trás, o carro vai acelerar e quando a gente empurra em direção ao painel, o carro freia. Ele é muito confortável esse equipamento.
Esse foi mais um test drive da L Mobilidade com acelerador e freio ao solo. Se você gostou desse vídeo, inscreva no nosso canal no YouTube e conheça todos os equipamentos da Asaflex. Pronto. Vou parar um pouco a gravação para vocês tomarem uma água, respirarem um pouco.